Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos e hoje nós vamos ver um momento muito interessante que a Bíblia traz a respeito aqui de uma promessa fantástica. Então vamos lá. Eu convido você a ler 2 Crônicas, capítulo 20 todo. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20. É um capítulo muito, muito fantástico, e só que eu vou falar aqui só de um versículo, né, desse capítulo, mas, se você puder, vale muito a pena essa leitura, né, segundo Crônicas, capítulo 20. Então vamos lá. O texto diz assim: "Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus." Então vamos aqui dar uma olhada, né, o que estava acontecendo nesse momento que essa palavra foi liberada ali para aquele povo. Josafá, ele reinava em Judá. E um dia avisaram a ele que um grande exército, e a Bíblia ela pontua isso, então quer dizer que era um exército muito grande, né, estava vindo para guerrear contra eles. Então um exército vindo para guerrear contra já causa uma certa apreensão. Agora, aqui a Bíblia diz que não era qualquer exército, era um exército enorme. E Josafá, então, ele, ele consulta Deus, ele proclama um jejum, né? Ele reconhece, o rei reconhece diante de Deus, diante das pessoas, que eles não tinham condições de vencer esse exército enorme, eles não tinham forças para vencer isso, que eles dependiam totalmente de Deus. Essa foi a atitude ali do rei, né? E Deus então usa um profeta para falar ao povo, falar ao rei, que nessa batalha eles não precisariam lutar, que Deus lutaria por eles. Olha que promessa fantástica. Eles desesperados, apreensivos, o que nós vamos fazer? Nós não temos condições de vencer esse exército enorme. Eles correm para Deus, eles dizem: Deus, nós dependemos completamente do Senhor. E Deus então dá essa promessa maravilhosa. Ele diz: não precisa ficar preocupado, não precisa ficar com medo, nessa batalha eu vou lutar. Né? Vamos ver aqui o cumprimento dessa promessa. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército. Então foi o exército ali de Judá, né? Mas eles sabiam: nós não vamos lutar, quem vai lutar é o Senhor. E então Josafá pega alguns homens e colocam na frente do exército, e eles então começam a cantar. Eles começam a cantar, dizendo: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Então, olha que coisa fantástica. Eles começaram a adorar, eles começaram a cantar, começaram a engrandecer ao Senhor. E no momento que eles começaram a louvar e a adorar, diz que Deus colocou emboscadas e o próprio inimigo se destruiu, né? A gente pode entender que, como Deus falou ali com Josafá, falou ali com aquele povo, ele fala conosco também. O mesmo Deus que falou com eles é o mesmo Deus que fala conosco hoje. E nós podemos entender que ele continua desejando lutar a nosso favor. Ele continua desejando nos dar vitória. Ele continua desejando agir com o favor, com a graça, com a misericórdia dele sobre a nossa vida, né? Então nós podemos entender que essa promessa também é para nós. Nós temos um Deus que luta a nosso favor. Nós temos batalhas como aquele povo que são muito, muito mais fortes do que nós, né? Nós temos batalhas onde realmente não temos condições de vencer, mas nós temos um Deus que deseja falar conosco e dizer: essa batalha, quem vai lutar sou eu, né? Agora, é importante a gente refletir sobre algumas coisas que aconteceram aqui nesse texto,
né? Como a gente tem visto toda semana. Cada semana que a gente para e olha uma promessa, nós encontramos ali posturas, posicionamentos, nós encontramos princípios sendo cumpridos, nós encontramos também a nossa parte, a parte, né, daquele povo, nesse caso, a parte de Josafá, né? O que eles fizeram ali em resposta a essa promessa, ou o que eles fizeram em resposta àquela situação. E é muito importante a gente ver isso, porque isso vai nos ensinando, vai trazendo entendimento para nós, dos princípios que regem o reino de Deus, os princípios que Deus estabeleceu que deveriam ser cumpridos na nossa vida, no nosso dia a dia, posicionamentos em relação a situações e em relação a Deus, né? Então, aqui, nós podemos aprender algumas coisas muito importantes, de posturas, de ações que o rei e o povo, eles fizeram que agradaram a Deus, né. Então vamos lá, primeiro, eles reconheceram que somente Deus pode dar vitória. Talvez a gente falando assim, parece até que é uma coisa meio óbvia, né, mas na prática, no nosso dia a dia, se a gente não prestar muita atenção, a gente acaba agindo diferente disso, né. A gente precisa prestar atenção como tem sido a nossa reação diante das situações adversas que vêm contra nós. Será que nós temos tentado agir e responder a essas situações na força do nosso braço, se fiando no nosso próprio conhecimento, habilidade, entendimento? Aqui, Josafá prontamente reconheceu essa situação, eu não tenho condições. Talvez, em situações muito, né, extremas como essa, talvez a gente realmente pare e fale: não, eu não tenho condições, só Deus. Mas a gente vai aprendendo que se Deus não nos der força, se Deus não nos der capacidade, não precisa ser uma situação extrema. Qualquer situação que a gente enfrente, querendo resolver do nosso jeito, na nossa força, existe uma probabilidade muito grande destas coisas não darem certo ou não serem feitas como poderiam ser feitas. Não termos o resultado como poderíamos ter. Se nós, em cada dia, em cada momento, a cada dia da nossa vida, nós nos, nos submetêssemos a Deus, nós tivéssemos esse entendimento, eu dependo de Deus. E é um entendimento, se a gente parar para olhar, cada situação da nossa vida é algo extremamente real. Se Deus não nos der o fôlego de vida, acabou. Se Deus não nos der condições de levantar de manhã naquele dia, acabou. É Deus. Então a gente aprende aqui um princípio extremamente vital para a nossa vida. Nós carecemos e dependemos de Deus. E aqui o povo, o rei, rapidamente entendeu isso e eles correram para Deus e falaram: Senhor, nós dependemos do Senhor. E quando eles correram para Deus, eles encontraram a Deus e encontraram o favor dele. Isso é algo real na nossa vida e pode ser todos os dias. Se a nossa postura for de correr para Deus, de buscar a Deus, de reconhecer que é Deus quem faz, não nós, não eu e nem você, que é Deus quem realiza todas as coisas, que é Deus quem dá a vitória, que é Deus que age. Quando nós fazemos isso, né? Quando nós buscamos a Deus e paramos de se fiar na nossa própria força, nós vamos olhar para as situações de maneira diferente. As situações não vão roubar a nossa paz e trazer medo. Por quê? Porque não sou eu quem luta, é Deus. Ele é o Todo-Poderoso e eu estou nele. Eu estou dependendo dele, não é?
Muitas lutas, eu queria que você parasse agora para pensar um pouquinho, muitas lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa vida, poderiam ter sido muito diferentes, poderiam ser evitadas ou extremamente mais leves se nós tivéssemos essa postura todos os dias. Eu dependo de Deus. Eu busco a Deus. Vem a situação que for, a situação que for, que a gente, em nome de Jesus, viva esta verdade da palavra de Deus. Eu dependo do Senhor. Eu busco a Ele em cada situação. Mesmo sendo uma situação que aparentemente eu resolvo tranquilamente. Não. O que Deus tem a me dizer a respeito disso? Como Ele vai agir? Né? Não sou eu que vou, mas Ele vai agir e Ele vai me ensinar como eu devo proceder. Uma outra postura muito importante: eles ouviram a palavra de Deus, creram na palavra de Deus e obedeceram a palavra de Deus, né? Então aqui nós podemos também aprender da maneira como eles agiram. Eles ouviram Deus e nós ouvimos Deus. Deus fala conosco a todo instante, né? É importante a gente estar atento. Muitas vezes Deus fala, mas nós não prestamos atenção. Mas a maneira que mais Deus fala é na palavra dele, né? É a maneira principal, é a maneira que nos dá base, nos dá certeza. É Deus quem está falando, está aqui na palavra dele. E quando nós ouvimos, né? Quando nós entendemos aqui, é a palavra de Deus, ele está dizendo para fazer isso, né? Qual é a postura? Como é que tem sido a nossa resposta? A resposta deles foi: eles creram e eles obedeceram. Que em nome de Jesus isso também seja a nossa prática de vida, né? Ouvir a palavra de Deus, crer nela e obedecer. E eles adoraram, né? No instante que eles começaram a adorar, os inimigos começaram a se destruir a si mesmos. A adoração, ela deve fazer parte, né, da nossa vida, um estilo de vida, nosso estilo de vida. E deve ser o nosso estilo de vida quando nós estamos bem, quando nós estamos alegres, compungidos, né, a adorar, tanto quanto nos momentos onde só existem problemas, trevas e um grande exército contra nós. A situação daquele povo não era uma situação tranquila, né? Era uma situação, na verdade, muito desafiadora, muito difícil. Mas eles adoraram. E aqui a gente aprende, a adoração, ela não pode depender do nosso estado de espírito naquele dia, né? Ah, eu não acordei muito bem, então hoje eu não adoro, hoje eu não nem falo com Deus, não estou muito afim, né? Não pode depender do nosso humor, não pode depender das situações que nos cercam. Então, se a situação tá bem, eu vou adorar, eu vou cantar louvores, né? Se a situação tá difícil, não, não. Aqui nós podemos aprender, a adoração deve ser um estilo de vida quando as coisas estão bem ou quando as coisas estão difíceis. Deus é merecedor da nossa adoração todos os dias, a cada instante e em cada situação, né? Que nós possamos aprender com essa história a sermos cada dia mais dependentes de Deus. Que nós possamos também aprender a ser diligentes em obedecer a palavra dele, em crer na palavra dele e obedecer. E adorar ao Senhor em toda e em qualquer situação. Em nome de Jesus. Que seja aí um aprendizado, né, para o nosso dia a dia, que o Espírito Santo grave no nosso coração, nos ensine a cada dia a dar essa resposta em cada situação que nós vivemos, em cada guerra que enfrentamos, não é? Seja ela qual for, que a nossa resposta para isso seja como está aqui nesse texto, né? Que a gente possa viver esta verdade na nossa vida, que a gente possa ensinar isso para os nossos filhos, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente terminar. Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor. Muito obrigada pelo teu cuidado por nós, muito obrigada pelo teu favor, Senhor, tua graça que nos alcança de uma maneira tão maravilhosa. Obrigada pela tua palavra,
que nos ensina, que nos conduz, que nos corrige. E nós pedimos, Senhor, que cada palavra, cada ensinamento, cada princípio do teu reino seja, Senhor, gravado no nosso coração, que venha o entendimento para que nós possamos colocar em prática cada um deles no nosso dia a dia, Senhor. Nos ajuda nisso, em nome de Jesus. E que nós possamos ter esta certeza. O Senhor é aquele que nos dá a vitória. O Senhor é aquele que luta as nossas guerras. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial a sua semana e, se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.